Oi, Calejão, como você tá? Tudo bem? Eu tô sem Boa seu tarde, áudio. Será que Thalita. você. Não, era problema Eu aqui. tinha, Já tô te ouvindo. Tudo não, certo eu com acho que eu você? tinha fechado aqui para não Então tá interromper, bom. desculpa. Boa tarde, querida. É um prazer falar contigo. Boa tarde às amigas e os amigos que nos assistem nesse momento. Obrigado por me receber no programa. Sempre ótimo te receber, César. Você sabe que essa fala de Lula e a pesquisa IPESP também, né, dialogam muito com o que a gente começou a semana conversando ali. Porque o César participou com a gente na segunda-feira e a gente trouxe essa questão da fome, né, da situação econômica do Brasil, como está ruim, e como esse parece ser, inclusive, um dos vários pontos em que o governo se sai mal, mas parece ser um calcanhar de Aquiles aí do governo Bolsonaro. E a pesquisa IPESP, ela traz um outro dado interessante, que é o seguinte, olha, 63% dos entrevistados acreditam que a economia brasileira está no caminho errado. Então, é realmente essa questão que Lula tem pegado muito forte, né, de falar da fome, de fazer esse comparativo do que foi o governo dele com o que tem sido esse momento da realidade brasileira, parece que vai ser muito importante para a campanha, né? Você tem essa avaliação também? Tenho, me parece que é um ponto fundamental. A gente vem insistindo nisso ah, há algum tempo. Veja, quando você tem o ser humano, ele organiza. Tem até a tal da pirâmide de Maslow, né? As pessoas que trabalham eventualmente com psicologia entendem mais disso. Existem, para simplificar para as pessoas que nos assistem nesse momento, existem prioridades na vida de um ser humano, né? Então é óbvio que se você está passando fome, se você está passando necessidade, se você está enfrentando dificuldades para pagar as suas contas cotidianas, ou sobretudo as coisas mais elementares que remetem à saúde, à educação, a, a, a garantir um nível mínimo de infraestrutura para os teus filhos e para a tua família. É óbvio que isso vai se refletir de uma maneira muito enfática na avaliação de como é que você enxerga o teu governo, como é que você enxerga determinada proposta sociopolítica. E o bolsonarismo é uma tragédia em todos os sentidos, mas essa tragédia bolsonarista ela fica mais evidente através dessas dimensões que trazem os âmbitos práticos, cotidianos das vidas das pessoas, dos brasileiros, entende? Então, de muitas maneiras, me parece evidente que uma boa estratégia para enfrentar o bolsonarismo é salientar esses aspectos da materialidade prática da vida. E o governo Lula, e sobretudo o governo dos trabalhadores, tem muita coisa, Thalita, para mostrar nesse sentido, entende? Então, organizando bem a lição de casa, e o Lula, a campanha do Lula vem fazendo isso agora com muita competência, é só demonstrar o que você comprava há algum tempo, por exemplo, com R$ 100 no mercado, o que você compra hoje, quanto é que estava o preço do botijão de gás, quanto é que estava o dólar, como é que estava, enfim, fundamentalmente todas essas dimensões da vida dos brasileiros e como é que está hoje, porque isso começa a ficar indefensável, entende? Como é Sim. que, por mais ódio que você tenha no teu coração, por mais que você esteja submetido a uma lógica de ignorância, como é que você vai defender gasolina a R$ 10? Que já, em alguns estados da federação já está passando dos R$ 10. Como é que você vai defender que uma mãe não tenha o mínimo para dar para o filho de comer, que as pessoas não tenham condição de vestir uma roupa adequada para ir estudar? Então é óbvio, isso vai aparecer nas pesquisas e ele é só o lado mais trágico do bolsonarismo, mas ele não é o único, viu, Thalita? Existem tantos outros, mas sem dúvida esse é o mais eficiente para demonstrar a inépcia, a cretinice desse governo, sem dúvida. Essas cenas A são gente tristes, tem, por exemplo, entende? é, É, A gente recuperou essas imagens ali do começo da semana. Essas imagens são, para quem não nos acompanhou, de uma briga por cebola que estava em promoção no supermercado, sabe? Reflete muito bem essa situação de fome, de carestia que a gente está vivendo, né? A gente deu esse vídeo ali na segunda-feira, acompanhado com depoimentos de mulheres da Brasilândia,
Brasilândia, acho que era, me confirma aqui, Cissa, que falavam sobre a situação de você ir no mercado e não conseguir encher o carrinho como enchia no passado. E daí, em relação a esse comparativo, né, que você inclusive falava, César, sobre o governo Lula tem muito que mostrar em relação ao que foi realizado durante o governo dele. Inclusive, me chama a atenção essa participação dele ali na Unicamp com a universidade lotada, né, com muitos jovens. E eu imagino que seja reflexo, inclusive, do que foi de fato a educação no governo dele, né, que abriu portas para muita gente. A gente vê agora uma universidade lotada para ouvi-lo, para ouvir esse presidente que transformou a educação no país. E daí eu junto a isso, faço um gancho com isso, um detalhe dessa pesquisa. Eu ouvi alguns analistas dizendo que, inclusive, Lula pode subir alguns pontos em próximas pesquisas por conta desse alto número de jovens que tirou o título de eleitor agora até dia 4 de maio, né? Foi agora até dia 4 de maio, os jovens de 16 a 18 anos podiam tirar, então, o título de eleitor. Você acredita que possa acontecer de fato? Porque o que a gente tem percebido, inclusive, que essa juventude que quer tirar título para votar, é para votar contra Bolsonaro. Me parece que sim, eu acredito que sim, isso deve acontecer. A ordem de grandeza em que isso deve se manifestar ainda é incerta, mas sem dúvida me parece que isso de fato deve representar uma vantagem ainda maior para a campanha do Lula. E veja, nessas pesquisas tudo isso é muito sintomático, porque se você for avaliar essas áreas centrais da vida social do brasileiro, então, educação, saúde, infraestrutura civil, enfim, tudo que importa para o brasileiro nessa medida, o Partido dos Trabalhadores e o Lula tem muito para mostrar. Então, se você for falar de educação, você tem ProUni, você tem FIES, você tem o Brasil saindo de ter um número ínfimo, sobretudo de pretos e pardos, ocupando o espaço universitário, para uma explosão, sobretudo desses grupos no espaço universitário. Isso tudo se deve a políticas que foram conduzidas pelo Partido dos Trabalhadores, a despeito das críticas que você eventualmente possa ter contra a gestão petista. Se você pegar na área da saúde, o Partido dos Trabalhadores fortaleceu o SUS, fortaleceu uma série de parâmetros que foram essenciais agora para o enfrentamento da maior pandemia do século. O que o bolsonarismo fez nessas áreas? Veta investimento em cultura, ataca as universidades, chama o vírus mais letal do século de gripezinha, corre atrás de EMA com caixa de hidroxicloroquina nas mãos, enfim. Francamente, sabe, é complicado até colocar em perspectiva, porque é estarrecedor a forma como o bolsonarismo se comporta e faz todo sentido. Pois entende? É esse tipo de coisa, é ódio, é agressão. O bolsonarismo nunca trouxe, Thalita, nunca trouxe, e esse é um ponto fundamental que eu acho que vale a pena salientar. Eventualmente, mesmo quem se identifica ao centro ou à centro-direita no espectro político-ideológico, porque o cara que está na extrema-direita, ele não importa. Ele se abraça ao ódio e ele vai com o ódio bolsonarista. Agora, todo o resto do país, 80% do país, vale a pena refletir que, assim, independentemente de gostar ou não do Lula, o que o bolsonarismo trouxe para a vida social brasileira é só ódio, é só rancor, é só estímulo à guerra, ao conflito, a resolver as coisas com base na agressão e na violência. Para quem que isso interessa, a não ser para a família dele? Agora, pesquisem o quanto o patrimônio da família Bolsonaro cresceu desde que eles assumiram a presidência. Do Jair, do Eduardo, do Flávio, Rachadinha. Veja o quanto isso cresceu da ordem de 400%, 500%. Entende? Então essa proposta interessa única e exclusivamente, o bolsonarismo interessa única e exclusivamente para a família Bolsonaro e para aquela meia dúzia de seguidor fanático que não tem nada na cabeça. A gente acompanha ali as imagens, né? Seria tudo muito cômico se não fosse tão trágico, se isso não fosse de verdade, né? Se fosse literatura fantástica, seria ótimo, mas não, é o que a gente está vivendo.